Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa aula, Salmo 91. Nós estávamos falando aqui no versículo 14. Vamos finalizar a interpretação desse texto. E só repetir, ok? O versículo que diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Por ele é salvo, porque conhece o meu nome. Bom, porque a mim se apegou com amor. O relacionamento com o Pai é a chave de todas as coisas. Relacionamento, foi para isso que o Senhor nos criou, para sermos uma família. E família fala de relacionamento, de intimidade, de confiança, de entrega. Fala de todo tipo de característica de união, de unidade, tá? Fala todo tipo de... envolve todas as características que a palavra relacionamento traz nela próprio. Confiança, até porque se não tiver confiança não existe relacionamento. Unidade, verdade, cumplicidade. Então, essa palavra se apegou com amor diante do Pai é um tipo de relacionamento que a gente precisa cultivar com o Senhor, que vai muito além do que simplesmente um conhecimento. É de uma entrega absoluta, total, de uma confiança 100%. Não existe um relacionamento com Deus onde em algum momento eu vou duvidar de que Ele cuida de mim, de que Ele me ama, de que Ele está ao meu redor, me protegendo, me colocando sobre minhas mãos. E esse relacionamento, se nós quisermos alcançar as bênçãos que Deus tem para nós, se eu e você, nós quisermos andar dentro das promessas do Pai, em primeiro lugar, eu preciso cultivar esse relacionamento. Porque a mim se apegou com amor. Não foi com interesse, não foi por necessidade, foi por amor. Eu o livrarei. É uma consequência de um relacionamento onde há a cumplicidade, a segurança e a aliança entre alguém mais forte ou superior. A pessoa mais forte dentro de uma aliança, a superior, uma das características que ela vai exercer de forma natural é a proteção. O pai em relação ao filho, a mãe em relação aos filhos. No momento de perigo, ela não pensa, ou ele não pensa duas vezes de se colocar em risco para salvar o seu filho. Isso a nível humano. Isso eu e você que somos maus, não sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Ele nos pede um pão, a gente dá uma pedra. Então, imagine o coração do Pai, que é perfeito. Se Ele entregou a Ele mesmo, seu próprio Filho, por amor de nós, o que mais a gente tem que duvidar dessa entrega, desse relacionamento dele para conosco? E agora eu preciso responder a esse relacionamento da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma entrega. É isso que o Salmo 91 nos ensina de uma forma muito clara em todas as áreas. O Salmo 91 é uma chave de relacionamento. Muitas pessoas têm ministrado o Salmo como se fosse só um salmo de guerra, mas não é. É um salmo de relacionamento, porque se não houver um relacionamento verdadeiro, não existe a proteção, não existe o cuidado, não existe pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome, porque sabe quem eu sou. Conhecer o meu nome, eu conheço, fulano de tal, não. Ele conhece, ele sabe, confia, tem intimidade. E isso que o Salmo 91 nos chama para viver. Nos chama para viver um nível de relacionamento e intimidade com Deus além daquilo que a gente experimenta numa religião. O Senhor quer se relacionar conosco. Na verdade, nós precisamos
muito desenvolver esse relacionamento absoluto e profundo com o Pai. Vamos seguir adiante? Você conhece os nomes de Deus? O que eles significam? Tem alguns aqui, né? Jeová Sabaoth, Shammah, Tzidkenu, Tzidkenu, El Shaddai. Existem muitas características de Deus que é revelado em seu nome. São atributos do Pai revelados em teu nome. Mesma coisa alguém pode falar de mim, de você. Você conhece o Beethoven? Eu conheço, sim, como ele é. E aí você vai dar atributos a mim. Ou alguém vai dar atributos a você. E isso revela o seu caráter. Isso revela quem você é. E isso, a mesma coisa acontece com o Pai. Procure ter intimidade com esses nomes, conhecer os nomes de Deus, revela a você as características do seu Pai. E isso vai trazer um conhecimento mais profundo da pessoa do Senhor. Peça ao Senhor se revelar segundo as suas necessidades. Precisa de paz? Jeová Shalom, Príncipe da Paz, para se fazer conhecer, conforme está em Isaías 9, versículo 6. Ele é o Príncipe da Paz. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo de fim, tá? O Senhor Jesus Cristo quer que todos nós, individualmente, nós venhamos a conhecê-lo de forma profunda e termos a completa dependência do Senhor, porque só Ele vai poder nos colocar a salvo. A partir do momento que eu saio dessa centralidade, eu ponho a minha vida em risco, eu ponho a vida dos meus familiares e das pessoas que estão próximos de mim também em risco. Então, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência, conhecer ao Senhor, confiar e depender dEle, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Uma das coisas que o Senhor revela para nós nas Escrituras também é que o Senhor vem buscar aqueles que o conhecem, aqueles que verdadeiramente têm intimidade com Ele. Não vem buscar um desconhecido, um estranho. Lá em Mateus 25 ele fala justamente isso. As parábolas, o Senhor revela claramente que Ele, para algumas pessoas, Ele não conhece. Senhor, mas nós profetizamos em Teu nome. Eles conheciam o nome, mas não tinham um relacionamento com a pessoa. Nós viemos aqui em nome do fulano de tal. Quem ele é? Aí a pessoa vai ligar, né, para o fulano de tal. Você conhece o Beethoven que está aqui? Ele falou que é seu amigo. A pessoa vai dizer, não conheço. Ele mora aqui perto. Uma vez a gente conversou, mas não tem esse nível de intimidade para dizer que é meu amigo. E aí a pessoa vai olhar para você e vai dizer, olha, infelizmente não tenho como te receber aqui porque fulano lá não te conhece, né? Então volta outro dia. Só que diante de Deus vai ter outro dia. Vai ter um dia. Vai ter um momento. Nós vamos ter uma chance. E o que vai determinar o nosso sucesso nesse dia vai ser que nível de relacionamento nós temos vivido com o Pai. Vamos seguir adiante. Versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei e o glorificarei. O mundo caminha para uma loucura tão terrível e um espírito de morte vai se abater sobre o mundo como nunca se viu antes. Nós estamos entrando em um abismo que ele não tem fundo. A humanidade, a integridade, a justiça, a dignidade do ser humano, ela está se esvaindo de uma forma muito rápida e ela não vai ter volta. Ou eu conservo aquilo que Deus colocou dentro de mim e luto para permanecer, como as cartas dos apóstolos nos exortam. João, capítulo 2, fala muito sobre isso. Nós permanecermos com aquilo que verdadeiramente foi ministrado em nós, com a palavra da verdade, com o Espírito da verdade em nós.
porque vai chegar um tempo que não tem mais como ir atrás. Vai chegar um tempo onde eu não vou poder mais buscar. Então, o que eu tenho, eu preciso manter isso. Essa é uma das coisas mais difíceis na vida de um cristão, é a manutenção da unção. Você recebeu uma palavra de Deus, você recebeu uma unção, ok, agora mantenha isso. Como nós não mantemos isso, a gente vai atrás de outro. A gente vai atrás de um outro mover, porque a verdade não foi estabelecida em nós. A unção do Espírito, ela é suficiente, então não preciso estar de mover e mover, não. Se eu tenho a presença de Deus em mim, se o Espírito de Deus verdadeiramente habita em mim, eu não tenho que estar por aí caçando unção. Eu não tenho que estar por aí procurando moveres, não. Porque se o Espírito de Deus não é suficiente para você, meu amigo, eu não sei o que é. Eu não sei o que pode ser suficiente para você, porque não existe nada que venha suprir o ser humano mais do que o Espírito Santo. Ele é a nossa fonte. A fonte de vida é o Espírito em nós. Então, se eu não estou satisfeito com o Espírito de Deus, de uma ou outra coisa, ou você realmente não está cheio dele, ou o que você tem não é o Espírito de Deus. É uma alegoria, é uma caricatura do Espírito. Então, é importante rever isso. Se você anda insatisfeito, se você anda atribulado, todo tempo é uma luta, a gente passa por luta, a gente passa por dificuldade, a gente chora, a gente entra em momentos de depressão e tristeza, entramos, mas nós não permanecemos. E isso não nos leva para a morte. Todas as lutas que eu e você a gente enfrenta, que guardados pelo Senhor, porque nós passaremos pelo vale da morte, porém Ele vai estar conosco. Todos esses momentos de luta, de dificuldade, de dor que cada um de nós passa, e é normal passar, e muitas das vezes é necessário passar por essas crises para que haja crescimento, aprendizado e unção derramada no Getsemane, que esse é um momento de Getsemane na nossa vida. Cada vez que a gente passa por isso, a gente sai patenteado, a gente sai fortalecido. Agora, quem vive essas dificuldades e não consegue se levantar e entra daí no espírito de morte, não conheceu o Senhor. Não conheceu. Porque o Senhor não nos coloca em nenhuma situação que nós não possamos ser capazes de suportar. Então, de uma ou outra, ou você não tem uma intimidade relevante com o Espírito, você não tem um relacionamento profundo com o Pai, ou o que você recebeu foi só algumas informações. Porque é impossível você ser cheio do Espírito Santo e todo tempo você está vivendo lutas que você não consegue vencer. Você sempre está debaixo de um jugo terrível, onde não há alegria no seu coração, onde não há exultação, onde não há glória. A glória, ela só vai vir depois do Getsemane. A glória só vai vir depois do caminho de dor. A glória só vai vir depois da crucificação, do túmulo. É que a glória vem. É que a glória de Deus se estabelece em nós. Então, quem caminha debaixo da unção do Espírito e cheio do Espírito, ele chora, ele sofre, ele fica triste, mas ele não para. Ele não deixa que essas coisas o levem para um abismo. Ele permanece firme, mesmo chorando, mesmo em prantos, mesmo em dores, mesmo em tribulação, mesmo com perdas. É isso que o Salmo está nos ensinando. João 14:16 diz: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Você está lendo essa oração e ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador? Ainda não tem o entendimento de que o Espírito Santo é suficiente? Existem pessoas que oraram fazendo aliança com o Pai, mas não
não compreenderam completamente. Há uma necessidade de uma compreensão mais profunda, de uma compreensão da pessoa de Jesus, não de uma religião. Eu tenho batido nessa tecla acerca do conhecimento da pessoa de Jesus e não da informação acerca de como ele pode ser, porque isso tem sido entrave na vida de muita gente. E eu quero frisar isso durante todo esse ensino aqui. Romanos 10, 8 a 11. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Muitas pessoas só confessam, mas o coração não creu com justiça, porque no dia da provação, a sua confissão no coração é que vai te justificar diante dos teus inquisidores, diante dos teus inimigos, porque eles vão levantar a nossa ficha. E aí ele vai mostrar, ele não crê em você, ele duvida. Ele duvida de você. Quer ver? Põe ele à prova. Tira algo dele. Aperta um pouquinho mais. Assim como ele fez com Jó. Se com tua boca confessares com Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz, todo aquele que não crê, todo aquele que nele crê, não será jamais enganado. Não será jamais enganado. O que é que a gente tem visto nas redes sociais? Pastores, líderes de ministérios grandes de louvor, envolvidos aí com a ideologia, com o progressismo, aliança de pastores progressistas no Brasil, ministros de louvores que antes ministravam para o Brasil, infelizmente, ministravam para o Brasil, não para o Senhor. Está aí, onde estão? Bêbados, embriagados, fracassados, fadados à ruína e ao inferno, porque não creram no coração. Havia o engano, ou até creram, mas deixaram ser corrompidos em seu engano, em seu coração, pela vaidade, pelo dinheiro, pela fama, pelo poder. O Senhor Jesus é o único caminho mediador para se chegar a Deus, o Pai, e ele está revelado somente nas Escrituras. Não há outra forma, não existe outra verdade, porque Jesus em relação à revelação de Jesus, porque Jesus é o único que nos conduz à vida eterna, não existe outro. Não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Nem de Pedro, nem de Paulo, nem de João, nem de Maria, por mais que a gente respeite essas pessoas, mas eles não são dignos de se comparar ou de chegar à altura do Senhor, porque nenhum deles morreu por você. Nenhum. Só Jesus. Então só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nenhum deles. Se você ainda não fez uma confissão de fé, não sei quem vai assistir esse vídeo, ou até mesmo se você já fez, reafirme isso diante do Senhor, para que os inimigos saibam que você está buscando verdadeiramente uma aliança com Ele, não para satisfazer a sua consciência. Então vamos orar. Eu queria orar e eu queria que você que estivesse aqui junto comigo orasse também. Amém? Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que veio em carne e morreu na cruz por mim, levando todos os meus pecados e maldições, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita do Pai. Peço-lhe perdão de todos os meus pecados e repreendo-me do fundo do meu coração. Senhor, renuncio toda a idolatria, espiritismo e outros envolvimentos que participei na minha ignorância, Senhor. Aceita-me como estou e lava-me com o seu precioso sangue para me transformar semelhantemente a Ti, Senhor.
em nome de Jesus, teu Filho amado, Pai. Amém. Amém? Amém? Isso é uma aliança. Isso é uma afirmação de aliança. Então isso é importante que nós venhamos reafirmar nossa aliança. Convicções aliançadas, corações aliançados no Pai. Amém? Depois dessa confissão, você se tornou filho ou filha de Deus. Porque antes era apenas uma criatura dele. A Bíblia diz em João 1,12: mas a todos quanto o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Então nós nos tornamos, nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos criaturas, porém nos tornamos quando reconhecemos Ele como o único Senhor, Salvador da nossa vida. Como filho ou filha de Deus, invoque o nome do Senhor Jesus sempre que for necessário. Pois em 2 Samuel 22, versículo 7, diz o seguinte: na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Nós também temos o Salmo 50, versículo 15 e o Provérbios 11, versículo 18. Amém? Versículo 16: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A promessa do Senhor é para aquele que confia nele, além de receber o livramento e satisfazer-se de uma profunda paz. Em consequência disso, também recebe uma saúde física. A gente vê em Moisés com 80 anos, com 120 anos, tinha um vigor ainda de um homem novo, jovem. Dos seus 40 anos, o vigor de Moisés era de um homem de 40. E olha por onde ele andou, nós moramos na terra onde Moisés andou. Andamos no deserto que ele andou, e não é fácil. Estamos indo para lá agora em julho. Vamos passar um tempo no deserto. Não é fácil, gente. Vamos no período mais quente que existe aqui no Oriente Médio. Não é fácil, não. Terceiro livro de João. João 2 diz: amado, acima de tudo faço votos por tua... Não, 3 João, versículo 2. Tá? 3 João, versículo 2. 3 João, versículo 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade espiritual, financeira, familiar e saúde psíquica, emocional e física, assim como é próspera a tua mente, a tua alma. Lembre-se, 1 João 4. Maior é aquele, Espírito Santo, ok? Que está em vós do que aquele, Satanás, que está no mundo. Lucas 10, 19 e 20. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre toda a obra do inimigo. E nada, absolutamente vos causará dano. Contudo, não vos alegreis porque vos se submetem os espíritos. Alegrai-vos antes, porque os seus nomes estão escritos nos céus. O Senhor te conhece, teu nome está lá. Maria, Antônio, Jadélia, Lielda, Alice, Lili, Andréia, Miriam, Ana, Sheila, Tainara, Lucas, Gláucia, Prômila, Israel, Samuel. Teu nome está lá. Ele conhece você. Pergunta é, você o conhece? Tem relacionamento com ele? Há aliança entre vocês dois ou não? Isso é muito importante, a gente ter essas respostas. Declare, tá? Todos os dias, Romanos 8:37. Em todas essas coisas, porém, sou mais que vencedor por meio daquele que me amou.
Em todas essas coisas, sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Glórias ao Senhor Jesus, que nos conduz sempre em triunfo. A Ele somente toda a honra, majestade e louvor, o poder, o domínio, a força, a sabedoria, a riqueza, para todo sempre. Amém? Eu queria agora orar o Salmo 91 completo, na primeira pessoa. Eu queria que você estivesse junto comigo. Terminamos assim essa leitura, esse estudo. Logo eu vou dar um estudo mais completo do Salmo 23. Esse estudo do Salmo 23 vai estar disponível no Hotmart, com um valor bem em conta para você, para que você possa, através desse estudo, ser edificado e também estar ajudando as obras da Children Nations aqui na Jordânia. Ok? Então vamos orar? Eu que habito no esconderijo do Altíssimo e descanso, permaneço hospedado e firmado à sombra do Onipotente, Todo-Poderoso, cujo poder não há inimigo que suporte. Digo ao meu Senhor, o Senhor é o meu refúgio e o meu baluarte, uma fortaleza com muro alto. Deus meu, em quem confio, eu creio com fé, pois o Senhor me livra do laço do passarinheiro, das armadilhas de Satanás, da peste perniciosa, pestilência mortal, laços da morte que me cercam, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, e misericordioso, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, conforme o Salmo 116, de 3 a 6, versículo 8 e versículo 9. A minha profunda gratidão, Senhor, porque salvaste a minha alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e eu me livrei. O meu socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e Criador da terra, segundo o Salmo 127, 7 e 8. Cobre-me, Senhor, com as suas penas, sobre as suas asas estou seguro. A sua verdade, a fidelidade do Senhor é pavês, um escudo grande. E escudo, Senhor. Não me assusto do terror noturno, porque o Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra, a minha direita. De dia não me molestará o sol, nem a lua de noite. Repreendido está toda ação de Lilith sobre a minha vida. O Senhor me guardará de todo mal, guardará a minha alma. Nem me assusto da seta que voa durante o dia. Senhor, esconda-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam, quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra mim disparam repetidamente e não temem, mas Deus fere contra eles, Deus desfere contra eles setas, de súbito se acharão feridos. Serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem maneiam a cabeça, de acordo com o Salmo 64, 2 e 4, versículos 7 e 8 também. O Senhor anulou toda a sentença que era contra nós, contra mim, contra a sua vida. Lançou fora o nosso inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está à nossa volta e nos livrará do mal. Ele, poderoso para nos salvar, Ele se deleitará em mim, se deleitará em você com alegria, renova-me-á o seu amor, regozije-se-á em mim com júbilo. Nem da peste que se propaga nas trevas, pestilência que rasteja na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia, espírito de destruição repentina de morte. 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplo
como espectador, estou inacessível no esconderijo do Altíssimo e vejo o castigo dos ímpios. Eu assisto à recompensa dos maldosos, porque eu disse, o Senhor é o meu refúgio, fiz do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal, calamidade me sucederá, nem praga alguma chegarão na minha casa, porque aos seus anjos, os anjos guerreiros do Senhor darão ordens ao meu respeito, para cuidarem de mim, para que me guardem, cuidem, acompanhem, defendam, preservem em todos os meus caminhos, caminhos de obediência e de serviço. Eles me sustentarão em suas mãos para que eu não tropece em alguma pedra. O anjo do Senhor se acampa ao meu redor, porque temo a Deus e Ele me livra. Eu provo e vejo que o Senhor é bom. Sou bem-aventurado, porque nele eu me refugio. Eu piso o leão e a áspide, calco os pés, o leãozinho e a serpente, porque eu confio. O meu nome, coloco o meu nome agora, diante do Senhor, porque a mim ele se apegou com amor, e ele me livra. Me põe a salvo, porque ele conhece o meu nome. Beethoven, eu apresento o meu nome diante do Pai. Eu invoco o nome do Senhor agora, porque eu sei que Ele vai me responder. Na minha angústia, numa situação difícil, estou com Ele e Ele está comigo. Que o Senhor me sacie de longevidade e Ele me mostre a sua salvação. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu espero que esse estudo do Salmo 91 tenha sido bênção para você. Por favor, nos ajude compartilhando. Você vai estar levando a palavra de vida para muitas pessoas. Compartilhe, pegue o link desse vídeo, de todo o estudo, na verdade, e encaminhe para alguém da sua família, para um amigo, para uma lista de transmissão. Não esqueça também de se inscrever nesse canal, de clicar lá dando um OK. Vai nos ajudar muito a manter esse canal e outras pessoas virem a conhecer. Então, se foi bênção para você, compartilhe. A gente se vê, próximo estudo, Salmo 23, porém, vai estar lá no Hotmart. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.